Olá, queridos, graça e paz a todos que têm nos acompanhado na programação aqui da Rede Fé, a 100.1 FM, direto dos estúdios da Rede Fé. Estamos aqui mais uma vez com o programa da Igreja Moriá, Palavra e Poder. Palavra e Poder. Nós estamos falando sobre tipos de oração, a importância da oração, o revestimento com o poder de Deus para realmente a gente poder exercitar essa autoridade através da oração. Então nós estamos aqui, lógico, né? São programas que passam rápido e a gente de segunda a sexta-feira nós estamos aqui para poder estar ajudando vocês. Aquilo que Deus fez na nossa vida e nos ensinou como nós deveríamos colocar em prática e funcionou, nós estamos aqui para poder ensinar também vocês. Então sejam todos bem-vindos, obrigado pela audiência de vocês, que Deus abençoe então vocês aí, fique conosco então até o finalzinho, é meia hora de programa, no final estaremos fazendo a oração, né? Nós vamos primeiro trazer o entendimento da palavra e depois nós vamos estar fazendo a oração no final do programa, tá? Então fique conosco até o finalzinho, passa rápido, mas eu vou chamar minha esposa também para ela dar as suas considerações iniciais e até já começar a passar alguns recados, além dos endereços, já começar a dar alguns recados. Sim. Tudo bom? Tudo bem. Muito bom estarmos aqui com mais um programa Palavra e Poder e falando sobre a grandeza de Deus e falando que há saída para você, há solução para o seu problema. Há um Deus que está vivo, que ele morreu sim, né? Jesus morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo. E porque ele está vivo, nós estamos aqui para falar da vida de Deus, porque a vida de Deus, ela pode mudar qualquer situação. E porque ele está vivo, há esperança para o teu futuro. Estamos aqui para mais um programa. Estamos falando sobre armas espirituais. Hoje nós vamos falar sobre situações que nós podemos fazer que depende de nós. Não adianta contar com a mãe, com o pai, com o vô, com a avó, com o tio, com a tia. Tem coisas que cabe a mim e a você fazer para mudarmos de vida. Chega uma hora da nossa vida, né, amor? Que a gente tem que se posicionar. E nós precisamos chamar a responsabilidade para nós. Porque, afinal de contas, a nossa vida é a nossa história. E nós não podemos ser coadjuvantes da nossa história, nós temos que ser o ator principal. E existem muitas pessoas sendo só coadjuvantes. E o programa Palavra e Poder está aqui justamente para isso, para trazer um despertar, né? Nós estamos aqui na cidade de Ribeirão Preto, a nossa igreja é a Igreja Moriá. Estamos na Rua Platina, 121, no Jardim Santa Cruz. Então, se você quiser nos conhecer, se você quiser conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa igreja, vai ser uma honra poder receber você na nossa igreja, conhecer você, sua família, podemos estar ali para compartilharmos e aprendermos juntos esse caminho de fé em Deus. Também temos um telefone para que você entre em contato, nosso celular, o telefone é o 16991628590. Se você quiser uma oração, uma orientação, se você quiser nos mandar um pedido de oração, um testemunho, esse é o contato. Também temos as redes sociais. O Instagram é @igrejamoriá.rp e o YouTube também é @igrejamoriá.rp. Uma observação é que todos os episódios do programa Palavra e Poder estão todos gravados na nossa página do YouTube, inclusive os cultos também que são realizados na nossa igreja. E hoje nós vamos continuar falando, né? Sobre a oração. E vamos juntos agora. Sobre as armas espirituais, né? E pegando o gancho do que você acabou de falar, não adianta. Esse tipo de assunto que nós vamos falar aqui não tem como terceirizar. Não tem. Não adianta eu ficar esperando que outros façam isso por mim e eu não fazer nada. É interessante isso, que às vezes tem pessoas que falam assim, minha esposa já vai na igreja, ela já ora por mim. Meu marido já vai na igreja, ora por mim. Meus pais já vão na igreja, já vão orar por mim, já tá orando por mim. E eles ficam, achando que eles não precisam fazer nada. Não. Aparentemente parece que está na sombra de água fresca. Mas cadê a vida deles com Deus? Porque Deus não tem netos, não é o que falam? Deus só tem filhos.
E tem pessoas que pensam assim, porque o pai ou a mãe ou o marido ou a esposa vai numa igreja, congrega para buscar realmente aprender a se sujeitar a Deus, que é a palavra de Deus, depois resistir o mal, e aí essa pessoa ela se torna o esteio da família, que ela começa a orar, interceder por todo mundo. Só que chega uma hora que esse todo mundo, essa família, vai ter que se levantar e parar de terceirizar. Por quê? Porque está transferindo a vida espiritual para essa pessoa, esse parente que vai na igreja. Mas na verdade esse parente, ele está evoluindo e crescendo. E os outros que não estão indo? Vai ficar dependendo até quando dessa pessoa. E será que essa pessoa que está indo na igreja, ela está tendo essa estrutura toda, ela está sendo essa base, esse porto seguro realmente, esse alicerce, porque ela está bem com Deus, ela está firme com Deus, ela está na palavra, para estar orando, intercedendo por toda essa família? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que resistir ao mal para ele poder fugir. Mas antes de resistir, nós temos que estar sujeitos a Deus. Estar sujeitos a Deus é a palavra. E o tema da agora que nós vamos falar, então você que está nos acompanhando, já deixa preparado aí, né? Eu gosto de pedir isso, ó. Você vai orar por alguém, por você, por alguém da tua casa, família, deixa objetos aí pronto, fotografia, um copo com água. Vamos para a palavra? Isso. Vamos entrar em Mateus capítulo 17, versículo 21 apenas nós vamos ler aqui, não é isso? 17? Mateus 17. Não, 16, né? Falei errado? Vamos só fazer uma introdução aqui. Aqui era um pai, né, que levou o seu filho até os discípulos de Jesus. E aí os discípulos oraram por esse garoto e não conseguiram expulsar o mal. Então, no programa anterior, nós falamos a respeito de espíritos malignos que agem na vida das pessoas. Nem todos os problemas eles são causados por espíritos, mas existem problemas que são causados por espíritos malignos. Esse garoto ele tinha um problema de saúde, ele tinha epilepsia e era causado por um espírito maligno. Esse pai, ele traz o filho e leva aos discípulos. E os discípulos oraram por o garoto e o garoto não foi curado. O garoto continuou tendo crises. E aí, então, o pai vem até Jesus, no versículo 16. Mas é Mateus 17. É Mateus 17, versículo 16. Tá certo. Mateus capítulo 17, versículo 16. O pai diz assim: apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aí Jesus deixou, né, ali aquele assunto e foi para o 18. Diz assim: e Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino o quê? Curado. No 19, então, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? Então Jesus respondeu: por causa da vossa fé, pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e passará. E nada vos será o quê? Impossível. Mas essa casta de demônio não se expele, senão por meio de oração e de jejum. Então, aqui eu vou fazer já uma consideração. São as armas espirituais, né? Oração e jejum. Espirituais. Uma observação aqui no versículo 16 é que os discípulos já tinham recebido autoridade para expulsar demônio. Os discípulos aqui já tinham ido para outros lugares, pregado, orado, expulsado demônio, curado enfermo. E por que aqui eles não conseguiram? Esse demônio não saiu do rapaz. Porque aqui eles estavam lidando com um outro nível de espírito maligno. Aqui eles estavam lidando com uma outra classe de demônios, de oposição maligna, que eles não estavam preparados. Eles tinham recebido já a unção, a autoridade, a né? autoridade, mas o espírito imundo, muitas vezes, dependendo, a gente já pegou manifestação assim, que dependendo da caracterização da pessoa, o mal, o espírito quer causar um medo no seu coração. Então ele causa uma transformação na aparência da pessoa. A voz da pessoa, né?
fisicamente falando. Então, o mal quer intimidar a pessoa. Então, pode ter acontecido isso. Às vezes, o mal que manifestou na vida daquela criança pode ter intimidado aqueles discípulos e eles deixaram o medo, a dúvida, a incredulidade, e aí o mal não saiu. Alguma coisa aconteceu ali que mesmo os discípulos, tendo autoridade, caminhando com Jesus, andando com Jesus, não conseguiram expulsar. Então a gente vê aqui que quando eles chegam para Jesus, só que também eles não cruzam os braços, falam, tudo bem, deixa para lá. Não, eles quiseram saber. Por que né? que eles não conseguiram e aquele mal não saiu quando eles oraram? Ficaram com a pulga atrás da orelha e falaram, não, e Jesus foi lá e expulsou. Vamos perguntar para ele, Falou, né? Por que que ele conseguiu e nós não? Se ele falou que nós poderíamos fazer o que ele está fazendo. Aí está o bom aluno, né? O bom cristão é esse. O bom filho de Deus é esse. É aquele que vê Jesus fazer e fala, não, mas por que aconteceu com ele e não aconteceu comigo? Porque os discípulos falaram, mas por que ele conseguiu expulsar e nós não? E ele falou que nos deu autoridade para fazer isso. Em outros casos, nós saiu. Fizemos. E por que que com esse não saiu? Exatamente. Vamos perguntar para ele. Eles quero aprender. Eles não deixaram para lá, não. né? Que tem gente que deixa para lá. Talvez não era a vontade de Deus, né? Eles falaram, não, peraí. Se Jesus expulsou, por que que nós... Isso tem que acontecer com você, essa dúvida, sabe? Esse questionamento, porque aí eles perguntaram para Jesus, e Jesus então foi enfático. Jesus aqui então chega e diz para ele, olha, o problema foi a fé de vocês. Aí Jesus disse assim, se vocês tiverem a fé, não precisa ser uma fé grande, porque aqui ele fala assim, por causa da pequenez da vossa fé. Só que depois Jesus fala que pode ser do tamanho de um grão de mostarda, como um né? grão de mostarda, então, que é tão pequenininho, né? O grão de mostarda é uma das menores sementes que existem. Então, é como a questão se fosse, aqui não era a fé. Não era o tamanho da fé, né? Jesus vem e fala, por causa da pequenez da fé. Mas depois ele fala, você pode ter uma fé pequena, só que essa fé não pode ter mistura, ela não pode ter dúvida no meio, ela não pode ter incerteza no meio, ela não pode ter medo no meio. Essa fé ela tem que ser pura, cristalina, tem que ser igual uma água, né? Quando você vai beber uma água, se caiu alguma coisa na água, você não vai beber. Pode ter caído um mosquitinho, pode ter pingado uma gotinha de nada de sujeira, uma água suja que espirrou. Você não vai beber aquela água, você vai descartar aquela água. Aquela água ela se torna imprópria para o uso, ela não é própria, ela não está preparada para ser consumida. Então, é assim a fé. A fé ela tem que estar pura. E aí Jesus disse aqui, existe uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então, nosso ponto é esse. Existia um nível de possessão, que não saía só com oração. Tinha que ter uma arma a mais, tinha que ter uma ferramenta a mais, tinha que ter algo a mais. Esse algo a mais, Jesus vem e revela para nós. É o jejum. E pode ser o que está faltando para você. Talvez algo que você precisa vencer e que você precisa passar para um outro nível, está faltando o jejum. E talvez a pessoa ela já está até orando, né? Isso. Nossa, eu já estou orando há tanto tempo por isso, né? Falei, não sei por quê, parece que Deus não me ouve, não tem resposta. E por que o mal, por que esse sofrimento não acaba? Porque às vezes está faltando o que faltou para os discípulos. É Jesus que está dizendo aqui, isso é importante a gente frisar. Sabe? A pessoa pensa que a gente está inventando coisa aqui, né? Isso é se sujeitar, lembrando do programa anterior, isso é se sujeitar a Deus, sabe? Os discípulos aqui, olha como eles queriam estar sujeitos a Jesus. Nós não conseguimos. E por que a gente não conseguiu? Eles queriam uma palavra, né? A revelação daquilo. Eu quero que o Senhor nos ensine, porque a gente quer fazer. O Senhor disse que a gente poderia fazer o que o Senhor está fazendo, mas a gente não conseguiu. Nos ensina o que está faltando. Jesus falou, não precisa de muita fé aqui não. Aqui é que existe uma espécie, uma classe, uma casta, que não basta você só orar. Você tem que estar em consagração. Você tem que estar em jejum. Entendeu? Você tem que estar em jejum. Você tem que estar fortalecido espiritualmente. Porque o jejum é isso. O que é o jejum? O jejum nada mais é do que o jejum é você abrir mão. Nosso tempo é muito curto, né, de algum tipo de alimento ou alimentação. Você pode comer outras coisas, mas abrir mão de repente, tem vários tipos, mas assim, de repente de algo que você gosta demais.
Mas também tem o jejum que às vezes você fica só com água. Jejum Tem jejum mesmo, que às vezes que é né? só legumes. Quer dizer, tem vários tipos. tipos de jejum. Aqui Jesus, ele foi só bem específico, só falou que é jejum. O importante é fazer, né? Não falou o tipo. É. Por que o jejum? O jejum é quando você abre mão de algo que é para o teu corpo físico. Você abre mão de uma alimentação, alguma coisa. Então você está... como é que eu posso dizer? Você está fazendo com que o teu corpo se sujeite ao teu espírito. Você está se opondo à tua matéria. Porque a luta aqui era espiritual. A luta aqui não era física. Então essa batalha aqui, não só para esse, mas para outros tipos. A gente nunca vai vencer uma batalha espiritual agindo na carne. Mas o que a gente vê aqui? Que quando a gente entra em jejum, nós estamos então fazendo o quê? Nós estamos fazendo com que o nosso homem natural, né? Nós vamos fazendo com que o nosso homem espiritual ele se oponha ao natural. E isso existe, então, é uma batalha no espírito. É uma batalha num outro nível. Então, mas só a oração, às vezes... É aquela oração espiritual, do né? O espírito, jejum, né? exatamente. Sabe? É a pessoa trazer aquele combate ou aquela batalha para o campo espiritual. E então ela vai precisar jejuar. Porque ali, o jejum, quando a pessoa faz essa abstinência do alimento, quando ela deixa, né, aquele período de se alimentar, ela tirou uma refeição, um café da manhã, um almoço, um jantar, ela vai ter uma vida... E é importante enfatizar também 2 pontos aqui também, amor. No sentido do quê? Porque o jejum, além de fortalecer a pessoa, espiritualmente falando, ela vai dar poder para vencer situações que só na oração ela não vai vencer. Tem problemas que eles não vão se resolver só por oração. Vai ter que ter algo mais ali acrescentado ali, atos proféticos, palavras proféticas, jejum. Então, assim, cada problema, cada situação, ele é vencido de uma maneira. O jejum é uma das maneiras. Aqui Jesus está dizendo, existe uma casta de demônios, de mal, que só sai mediante jejum. E essas armas espirituais, tudo que nós estamos falando, às vezes as pessoas, nossa, a pessoa está falando de oração. É importante a gente deixar claro, por quê? Porque às vezes, queridos, é importante isso, porque uma vida de oração e jejum continuada é a vida de uma pessoa que ela se encontra preparada. É a mesma coisa eu ir para um lugar e eu já vi a previsão do tempo, eu já estou preparada para o que vai acontecer no decorrer do dia. Às vezes eu saio de manhã de casa, está o sol, está brilhando, ensolarado, mas no decorrer do dia o tempo vai mudar. Vai vir chuva, trovoada, ventania. Se eu já estou sabendo disso, eu já vou levar um guarda-chuva, um casaco, eu já vou com uma roupa mais apropriada, eu já vou preparado para o que eu vou encontrar. Porque eu tenho uma previsão do tempo. Na nossa vida natural, o jejum e a oração é eu estar preparada, porque eu não sei quando eu vou encontrar uma situação, uma adversidade, eu não sei quando o tempo vai fechar, eu não sei quando as trovoadas vão acontecer, eu não sei quando o temporal vai se levantar, mas uma coisa eu sei, se eu já tiver com o poder, eu não vou correr o risco que os discípulos correram, porque os discípulos não sabiam que aquele pai viria trazer o filho para orar por ele. Eles não sabiam. Então, se eu já tenho uma vida de oração e de jejum continuado, quando essa situação surgir, eu não vou ter tempo. E tem situação, tem batalha, tem guerra, que eu não tenho tempo de ir lá me preparar. Eu vou ter que voltar em casa, pegar um casaco, eu vou ter que ir comprar um guarda-chuva, eu vou ter que ir comprar alguma coisa para me proteger. Não dá tempo, eu estou numa guerra. Eu posso ser bombardeado, eu posso tomar um tiro na guerra e morrer. Então, dentro dessa guerra que nós estamos falando no mundo espiritual, não dá para se preparar. Tem gente que está no meio da guerra querendo vestir a armadura espiritual. Tem gente que está no meio da guerra e está querendo pôr o capacete, a couraça da justiça, o sapato da pregação do evangelho. Da pregação do evangelho, a espada do Espírito. Cadê a espada? O que eu vou usar? Não dá. Aí nisso eu estou levando sendo bombardeado pelas trevas, pelo então, mal. Eu tenho que estar preparado. Esse programa, Palavra e Poder,
tem uma missão, preparar o povo de Deus, preparar a igreja do Senhor Jesus, para que tenha essa visão, sabe? De estar preparado, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de poder e de autoridade. Na hora que revestida mesmo com toda a armadura de Deus, não é ficar esperando só o mal aparecer e surgir, que às vezes não dá tempo mais, às vezes já é tarde. Então, assim, é exatamente isso. Nós estamos aqui para quê? Não é para ficar fazendo passar o tempo. Mas só falando, que nem você falou, só fala de oração. Se oração não fosse importante, Jesus não ia criar uma parábola em Lucas 18, no versículo 1, dizendo assim, ó, o dever de nós orarmos sempre e nunca desistir. Para quê? E não é fácil, né? Na hora da luta, a pessoa se manter firme ali, acreditando e orando, né? Então, por isso que Jesus está dizendo, não esmorecer. E sempre, né? Então, assim, é uma palavra bem... porque às vezes as pessoas, elas querem, não que às vezes não há tempo, mas principalmente pessoas que já conhecem um pouco da palavra. Elas querem se levantar, apenas se levantar e orar, na hora que vê um monte de problema. Não dá mas tempo, para que né? ficar esperando? Às vezes não dá tempo. É complicado, porque ela vai ter que, sabe, tudo aquilo que ela aprendeu, ela vai ter que começar a assimilar tudo isso e colocar tudo em prática. E se ela já estivesse colocando isso em prática, mais rápido, quer dizer, não seria tão penoso, tão trabalhoso. E por que se torna? Porque tem gente que fica acomodada, e os problemas aqui, problema dali, problema daqui, problema dali. Vai esperar mais o quê para se levantar, para lutar e vencer? Pastor, mas tem solução? Lógico que tem solução. Agora, o céu ele está esperando pessoas agirem aqui na terra para o céu reagir, né? O céu ele reage. Quer dizer, Deus nos deu a fé, nos deu a palavra, deixou o Espírito Santo, o poder dele, o nome dele, para quê? Para nós usarmos esses dispositivos, para fazer portas se abrir. Mas quem tem que usar? Nós, entendeu? Nós temos que usar, não é isso? Nós temos um exemplo bem claro disso no livro de Daniel, né, sobre isso. Daniel, ele era um homem de Deus, ele era um profeta, ele era um homem representante ungido de Deus, né? E ele vai falar, no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 2, vai contar aqui que ele ficou 3 semanas em jejum. E ele estava ali dentro de um propósito, buscando a Deus por uma causa. E no 21º dia, então no capítulo 10, Daniel, versículo, né, capítulo 2, 10, versículo 2. vai dizer, né, que ele ficou em jejum, tá lá, naqueles dias eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Não comi manjar desejável. O que é isso? As comidas que ele mais gostava. Gostava, né? Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. E aí nós vamos dar uma puladinha aqui. No mesmo capítulo? No mesmo capítulo, nós vamos lá no versículo 12. Então, o que aconteceu? Ele estava jejuando e orando durante 3 semanas. 21 dias, né? 21 dias orando e jejuando, orando e jejuando. Então, passou o primeiro dia, nada, segundo dia, nada, terceiro dia, a primeira semana, nada, 0 de resposta, 0 de manifestação do céu, 0. Segunda semana, nada. Na terceira semana, depois do 21º dia, no versículo 10, diz assim... 12. Então um anjo, né, se apareceu para ele e disse para ele, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Interessante, né? Que coisa, Desde o primeiro dia, ele em oração e jejum, a resposta já tinha vindo. Quantas pessoas de repente estão assistindo aqui e falam, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me vê, eu sei que vocês estão falando, eu já tenho feito, eu já tenho orado, já tenho jejuado, isso e aquilo. Que se a pessoa tem orado e não murmurado, aí sim. Porque nós temos que diferenciar oração de murmuração. O que Deus está falando aqui é sobre a oração da fé. Que muitas vezes as pessoas fazem na oração, amor, é ficar contando os seus problemas para Deus. Deus não precisa de você contar os seus problemas para Ele. Deus já sabe os nossos problemas,
né? Aham. Então, não tem o porquê você orar e ficar falando dos seus problemas para Deus, porque Deus já sabe. Você tem que orar já sabendo quem é Deus e saber quem é o causador do problema. Então, aqui, Daniel, ele estava orando 21 dias. Ele diz, ó, no primeiro dia eu vim. Mas o que a gente vai enfatizar aqui, além disso, é que a Bíblia está nos revelando essa batalha, que nós não vemos, que eram batalhas Espiritual, travadas, né? pelos anjos, anjos de Deus com os anjos do mal. Aqui veio um anjo que tem uma classe, um anjo de uma classe, veio trazendo a resposta para Daniel. Porém, veio um mal, interceptou aqui e bloqueou a passagem desse anjo com a resposta para o De Daniel. entregar a resposta que ele pediu. O anjo veio do céu no primeiro dia. Só que a interceptação veio aqui. E o que aconteceu? Daniel não desistiu, continuou orando. Orando e jejuando. O que aconteceu? Deus mandou um outro anjo, de uma outra patente, de uma outra hierarquia. Mandou Miguel agora. Agora veio Miguel. Aí Miguel ficou batalhando com esses anjos, e aí veio o anjo e falou com o Daniel, que veio trazer a resposta. O que nós queremos falar aqui é sobre essa batalha, né, amor? Exatamente. Por isso, né, do propósito, eu não sei o horário, daqui a pouco a gente já vai orar, esse propósito que vai, já iniciou, né, praticamente, de oração, de jejum, de consagração, e para a gente já estar equipado com toda a armadura. Porque o que Daniel está fazendo aqui, como ele começa a orar e jejuar por uma causa? Ele está se revestindo com toda a armadura de Deus. Agora que interessante, né? A parte do Daniel ele fez, mas a parte de Deus, quem faz é Deus. Deus só deu ordem aos anjos dele. Esse daqui não está dando? Vai outro. Mas resolva essa situação agora. A gente viu essa questão da resistência, né? Que nós lemos em Tiago. Resistir ao mal. Nós lemos lá. Tiago 4:7. Que essa resistência, ela acontece no plano espiritual, um plano que eu não vejo. A gente não vê essa batalha a olho nu. Nós não temos essa capacidade de ver, né? Essa batalha acontecendo a olho nu. Mas assim, não é porque nós não vemos que ela não existe. É a mesma coisa. As bactérias a gente não vê a olho nu. Nós precisamos, né, de uma lente, de um microscópio, para que a gente possa ver esses seres vivos e matam pessoas. Bactérias minúsculas, vírus que assim, né, são seres que a gente não consegue ver, mas não é porque nós não vemos que nós vamos dizer que eles não existem. Não, então, a gente não pode pensar, mas isso daí, não vejo, não existe. Não, esquece isso. Existe essa batalha, existe isso. A Bíblia não é um livro de história, como nós já cansamos de dizer aqui. Ela vem para nos revelar o mundo espiritual, o que há de invisível, o que há por trás do que a gente vê, e nos mostra como vencer. Daniel, o anjo disse, eu vim, não é por conta que você é especial. Não. Eu não vim porque você é maduro. Não. Eu não vim porque você... Não. Eu vim por causa das suas palavras. As suas palavras. Oração e jejum. Né? O que você fala. Né? Você é um homem que fala a palavra de bênção. Você é uma pessoa que não murmura. Você é uma pessoa que não reclama. Você é uma pessoa que não volta atrás da sua oração. Você é uma pessoa que está mantendo a sua oração. Então, por isso que eu vim. Porque se eu orar agora, daqui meia hora estou reclamando, estou falando que a vida está difícil, estou falando que... Não adianta nada. Essa oração eu já perdi no mundo espiritual. Então, tem gente que ora aqui e desora ali. Então, assim, tem que mudar isso aí. Então, tem que aprender como que vai fazer. Não, vou focar na minha oração, vou focar... Nós vamos falar sobre isso hoje no culto da noite, né? No culto da quarta-feira eu vou estar falando sobre isso. Mas o importante é você entender... Armas espirituais. Eu preciso de oração, eu preciso de jejum e eu preciso da palavra. Que palavra é essa? A palavra de Deus. Quando os discípulos chegaram até Jesus e disseram, por que nós não podemos expulsar o demônio? Eles queriam a direção, o entendimento. O que você precisa para vencer é a oração com base na palavra. Nós vamos fazer oração agora, né, amor? Com base na palavra de Deus. Então, você precisa de jejum, você precisa de oração e você precisa da palavra. Sobre a palavra, nós temos aí, deixa eu só voltar aqui, né?
sobre a palavra. Nós vamos ter no próximo programa, né? Falando sobre a palavra, a importância da palavra. Mas hoje o importante é você entender como armas espirituais quais são oração, jejum e palavra. Ler a palavra. Então nós temos um tempo, né, de oração. Isso, nós temos 2 minutos aqui para orar com o pessoal. Então, sou eu agora, né? É. Ah, tá. Então vamos orar, tá aí, né, algo que representa o ente querido, um familiar. Uma oração breve, para a gente ainda dar mais alguns recados. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, na Tua presença nós já estamos e agora nós queremos entrar nessa batalha espiritual, Senhor. Meu Deus, traga revestimento espiritual para todos os nossos ouvintes, para todos que estão nos acompanhando aqui agora, Pai. Talvez tenha pessoas, meu Deus, que talvez possa até estar dizendo, mas eu tenho orado, já tenho jejuado, eu não tenho visto resposta. Nós entramos neste propósito agora, e se você quer se unir conosco, você é bem-vindo para se unir conosco neste propósito. Meu Deus, eu uso agora a autoridade que o Senhor confiou e colocou sobre a minha vida em favor desta pessoa. Deus, eu oro na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, tem pessoas aqui que estão nos acompanhando que ela não consegue romper, não consegue. É um passo para frente, às vezes 2, 3 para trás. Quando parece que o negócio vai, agora vai, volta tudo para trás, na estaca zero. Senhor, eu oro e eu peço a Ti, venha ativar e destravar sobre a vida desta pessoa, para que ela possa estar ali conosco, Pai, unindo neste propósito de oração, de jejum, de consagração. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu não sei, mas o Senhor sabe qual é a batalha, a luta que essa pessoa tem enfrentado, mas eu estou aqui unindo a minha fé. Nós estamos unidos aqui agora, Pai. Nós temos falado sobre tipos de oração, e um dos tipos é a oração em concordância, o que 2 ou mais pessoas, 1 põe 1000, 2 põe 10, Pai. E eu oro aqui agora na autoridade do Teu nome. O Senhor disse que o mal poderia até vir por um caminho, mas ele seria obrigado a fugir por 7. Meu Deus, faça com que todo esse mal que tem assolado essas pessoas bata em retirada agora e suma da vida desta pessoa, Pai. Eu declaro, meu Deus, que a Tua luz resplandeça agora, não só dentro desta casa, mas principalmente no coração, na mente desta pessoa. Ilumina ela, para que ela venha se levantar com fé e esperança e se unir conosco para lutar. O Senhor tem uma nova história, Pai. Então, no Teu nome, eu abençoo todos os nossos ouvintes. Eu declaro a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo aí, sobre a Tua vida, para a glória dele. Os que crê, diga amém. E graças a Deus, Pai, o copo com água já está consagrado com o Teu poder, meu Pai. E quando essa pessoa beber, o que está faltando para ela, ela receba através de uma água ungida. Cada molécula desta água, ali tem a unção e o poder do Senhor de fortalecimento. Isto é para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Rua Platina, 121, no Jardim Santa Cruz. Hoje é segunda, né? Daqui 2 dias, quarta-feira, os cultos. Suas considerações finais? Muito bom estarmos juntos, muito bom podermos estar aqui. Eu creio que Deus já visitou a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus abençoe vocês, obrigado pela sua audiência e sejam todos abençoados em nome de Jesus. E até o próximo programa, Palavra e Poder. Aguardamos todos vocês para o próximo programa. Deus abençoe e fiquem todos na paz. Até mais.